Olá, está começando mais um Caxias Conversa e essa edição especial, o último episódio da série Nosso Voto, Nossa Voz. Uma parceria da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Caxias do Sul com a comunicação aqui do Parlamento. E nesse último episódio eu recebo a advogada Gabriela Guazelli e juntos vamos fazer o checklist final do que pode e o que não pode nesse período se aproximando, das eleições que acontecem agora em outubro e que você vai escolher os próximos vereadores, prefeitos e vice-prefeitos em todo o país. Gabriela, obrigado, bem-vinda ao Caxias Conversa. Que satisfação estar aqui contigo, que bom, que vamos lá e fazer esse checklist que às vezes parece tão óbvio, mas que sempre tem uma dúvida e outra para tirar. É isso mesmo, então a gente vai já começar a falar um pouquinho sobre o processo, o que isso implica, o que a gente tem que levar, como funciona. Gabi, fala um pouco para nós, qual que é? O que o eleitor, quando sai de casa, tem que levar na hora de votar? O que é imprescindível? Quem nunca teve dúvidas sobre o título de eleitor, Saiu de casa e ficou procurando o título, a gente usa pouco, então fica na dúvida. Bom, para votar é muito simples, Sempre um documento com foto. Então é válida até mesmo a CNH já vencida. Olha só, vale a carteira de trabalho, vale também o seu RG. E só não vale, claro, por não ter foto, a certidão de casamento, a certidão de nascimento, esses documentos. Vale, inclusive, a identidade social, que é importante reiterar aqui, A identidade social também é válida para a votação. Então, se não tiver o título de eleitor, tá tudo bem. Vai com um documento com foto e vai conseguir votar. E a Justiça Eleitoral tem disponibilizado, ao longo das últimas eleições, já nos pleitos anteriores, o aplicativo do e-título, que é o título digital, que também lá tem a foto onde vota, enfim, local de votação. Ótimo, é isso aí. Tem muitas formas, A gente já tem muitos documentos que são válidos em todo o território nacional. Então, não tem problema, qualquer um desses documentos a gente pode apresentar na hora da votação. Excelente. E o que acontece se o eleitor não estiver, próximo da sua eleição, do seu local de votação, do seu domicílio eleitoral? Como que se justifica o voto? Qual que é a possibilidade? O que isso empreende para o eleitor também, Bom, é importante a gente lembrar que, diferente das eleições dali de 2022, nós não temos voto em trânsito, Então, se o eleitor não estiver no seu domicílio, ele tem ali um prazo bem generoso para justificar de 60 dias. Então, vai até ali dia 5 de dezembro de 2024. Ele pode ir no dia da votação, até a zona eleitoral ali e justificar presencialmente a sua justificativa, dar a sua justificativa, ou pode também, que é a forma mais fácil de se fazer, pelo e-título, que é o aplicativo, está disponível em todas as plataformas. Então, você baixa o e-título e faz a sua justificativa de ausência, de não votar. A mesma coisa se esteve doente, não pode votar, a mesma coisa. A diferença é que se você está doente, por exemplo, você vai ter que juntar alguns documentos ali para comprovar a sua situação. Então, no dia ou até 60 dias após o primeiro turno, da mesma forma em relação ao segundo turno, dá para ficar bem tranquilo, Então, quem por acaso não vote nos 2 turnos tem que fazer 2 justificativas diferentes. Exato, e lembrando assim, caso tenha 3 eleições nas quais você não votou e não justificou, você pode ter um prejuízo, inclusive para tirar o seu passaporte. Então, além da multa, você pode ter implicações porque é a sua cidadania, Você tá deixando de exercer um dever seu enquanto cidadão. A gente falou um pouquinho antes, sobre o que levar, a questão do título, do documento com foto, que é o principal, Às vezes a gente vota na mesma escola, no mesmo lugar há tanto tempo que nem precisa mais saber qual que é a seção, qual que é a zona, enfim. Mas tem uma questão também do que não pode, Quais são as principais restrições para o eleitor no dia da votação? Assim, pode ir adesivado, com bandeira? Como que funciona isso? Bom, a regra básica é a manifestação individual e silenciosa. Mas ok, agora vamos polemizar ela um pouquinho. Vamos pensar o seguinte: pode ser que algumas pessoas imaginem que, por ser silenciosa e individual, a gente possa fazer, por exemplo, uma publicação no Instagram. Se eu não colocar música, afinal, ela é silenciosa. Então, assim, é importante esclarecer que as publicações são proibidas, Marcelo, isso é muito importante. Isso é crime, no dia, é proibido. Inclusive, você pode manter as publicações já colocadas na sua rede social, mas aquelas que têm fomento, que são patrocinadas, inclusive, têm que ser interrompidas nessa data. Então,
Evite publicações, evite também aquele santinho enviado para grupos de WhatsApp, né? Mesmo no privado, evite, porque pode dar problema, tá? Então, essa é a regra básica de publicação. Tem que ser individual e silenciosa. Você pode usar crachá? Pode. Você pode usar camiseta. Claro, nós que vamos trabalhar nas eleições não vamos poder se utilizar desses artefatos, né? Mas, em regra, sim, pode utilizar, não tem problema. Só não pode se aglomerar e fazer ali músicas, jingles ou outras manifestações assim. E tem uma diferença também das publicações, né? Porque muitas pessoas gostam de publicar que exerceram o seu dever de voto. Então, não tem problema nenhum marcar o seu check-in lá na zona eleitoral, sem problema. Contanto que você não promova qualquer candidato ou coligação ou qualquer que seja o seu partido e nem, ainda menos, né, uma propaganda mais explícita, assim. E a gente viu na última eleição, né, registros de eleitores que tiraram foto da urna, né, que até tanto fazer esse registro nesse momento, também é uma vedação que a gente tem desse registro não acontecer, né? Exato. Por que não pode? Eles não estão permitindo nem que o celular vá para dentro da urna, né? Por quê? Porque uma das nossas regras é o sigilo. Então, não ir, isso foi até explicado em alguns episódios anteriores, né? Não ir com o celular para votar é uma forma de manter o sigilo do voto. Bom, se você tenta, não só consegue violar, mas se você tenta violar o sigilo de voto, é um crime também. Você está ali exposto até 2 anos de retenção. Então, assim, melhor não tentar, né? Vamos manter o sigilo de voto, respeitar. Essa é uma das estruturas do nosso sistema eleitoral. Então, não leve o celular para a área da urna e tampouco tente tirar foto e fraudar uma das estruturas do nosso sistema. E a gente tem um termo que a gente conhece muito, né, doutora Gabriela, que é em relação à boca de urna. Todo ano se fala, né? Toda eleição a gente ouve falar nesse processo do boca de urna. Tantas pessoas foram presas em tal cidade por praticarem esse ato. Vamos lá. O que é a boca de urna? E o mais interessante é que agora o pessoal está comentando sobre a boca de urna digital. Então bom, a gente falou assim, não pode publicação no dia. Vamos começar a costurar as informações, né? Não pode publicação no dia. Por quê? O que é a boca de urna na essência? A boca de urna, ela já é... Boca de urna já diz a urna, né? Já é no dia, né, Marcelo? Já é ali na condução da gente estar indo para votar, naquele momento, naquele período em que a gente está se direcionando à nossa zona eleitoral ali para fazer a nossa votação. Bom, se então a boca de urna é a configuração dessa tentativa de promover alguém. Então, olha só, não é nem quando eu explicitamente peço um voto, mas é quando eu tento promover alguém. Então, se eu estou falando bem de um candidato, tentando promovê-lo em alguma medida, ainda que sutilmente eu estou de alguma maneira fazendo boca de urna, né? E por que então a boca de urna digital? Porque da mesma maneira hoje se influencia muito pelas redes sociais, e isso é inevitável. Então, não publique, porque também pode ser uma extensão dessa forma de promover alguém ou pedir voto, né? E aí, o que a gente pode observar? Eu até anotei aqui para a gente conversar sobre o Instituto Data Senado, que trouxe uma pesquisa da utilização das redes sociais pelos eleitores, né? E a gente entra numa esfera mais polêmica, por quê? Afinal, o quanto esses eleitores, eles se influenciam pelas informações que estão nas redes hoje. Mas ainda mais, né, não só pelo que eles verificam nas redes sociais, mas pela influência dos próprios amigos, porque quando eu deixo de depositar tempo da minha responsabilidade enquanto eleitora, de pesquisar os meus candidatos e de entender de quem será o meu voto, então eu confiando no Marcelo, que tem uma vasta experiência, ou conhece muito, eu passo a dizer, não, se o Marcelo vai votar no Joãozinho, então eu vou votar no Joãozinho também. Acho que o Joãozinho é bom. Exatamente. Eu acabo endossando a decisão de grandes amigos ou das pessoas nas quais eu confio. Então, isso é também uma forma de dizer, Marcelo, segure as tuas publicações, né? Porque cada um tem que ter o seu voto consciente de acordo com a sua análise. E isso é uma questão também de responsabilidade pessoal, não dá para terceirizar isso, né? Então, a boca de urna, ela é crime. Claro que, se a gente for observar os dados, né, o Ministério da Justiça faz um levantamento dos dados de todos os crimes, né, cometidos ali no ano de 2022, 2020, né? O que a gente pode observar, Marcelo, disso? O Brasil, ele não tem o Rio Grande do Sul, perdão. O Rio Grande do Sul, ele não tem uma incidência de crimes tão grandes como em outros estados, tá? Por exemplo, enquanto tínhamos 5 registros de boca de urna, Minas Gerais tinha 68 registros de boca de urna. Isso nas últimas eleições, né? Então, a gente observa também os crimes que são mais recorrentes aqui no Rio Grande do Sul.
Aqui, por exemplo, nós tivemos 0 compra de voto e 0 transporte irregular de pessoas. Bom, então não é o nosso perfil, não é o nosso maior problema, né? Cada estado tem um perfil diferente e a gente vai observando isso. Mas a gente teve ali um caso de violação de sigilo. O que acontece em relação à boca de urna? A boca de urna é um crime muito sutil. Então, muitas vezes ele não chega nos dados oficiais, né? Ele é sutil, às vezes ninguém denuncia ou também não deu muita bola, mas é uma influência. É uma promoção de alguém que é uma influência que de fato ganha espaço e conquista voto, né? E a boca de urna ela é crime tanto para a pessoa, para o civil normal, quanto para o candidato. Eles podem os dois estarem infringindo e serem punidos por essa irregularidade. Pode ser punidos, com certeza. A gente tem que cuidar porque entre os crimes os crimes eleitorais que a gente denomina, o que pode acontecer? A gente pode ter crimes que implicam em multa, a gente pode ter crimes que implicam em detenção e a gente também pode, em relação aos candidatos, ter a cassação deles, né? Eles ficam ali impedidos de concorrer pelos próximos 8 anos até. Então, a gente tem várias esferas de responsabilidade penal, criminal. A gente tem que ficar muito atento a isso. Às vezes acha, né, que uma publicação pode ser uma coisa muito simples. Nós temos algumas decisões nas quais a gente pode se basear, né? Então, a gente olha lá, tem a narração dos fatos, de decisões já concluídas, a gente observa o que aconteceu. Bom, em um dos casos no Paraná, no ano de 2022, o que aconteceu? 3 rapazes, então, eles ficaram enviando no WhatsApp uma enquete, né, uma pesquisa que não era oficial. As pesquisas oficiais, elas são registradas junto ao Tribunal Eleitoral. Bom, aquela pesquisa não era oficial, né? Esses rapazes, então, eles promoviam ela de forma a reencaminhar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Eles acabaram ali com uma multa de R$55 mil cada um, né? Claro, de acordo com a razoabilidade, então, que é um princípio do direito, né? Então, quantas pessoas eles atingiram, se aquilo foi relevante ou não. O impacto que aquilo teve naquela comunidade, exato, né? Mas o fato é que ali era inevitável, a pesquisa ela não era oficial e eles estavam reproduzindo e transmitindo e fomentando isso. Então, veja só, nossa responsabilidade também de saber aquilo que se consome e aquilo que se replica, né? Porque nem tudo, não é porque eu recebi de alguém que eu pressuponha confiança ou que eu pressuponha uma qualidade que eu devo confiar, né? Necessariamente. Todo mundo está sujeito a. E um crime que a gente nota bastante aqui na nossa região, mas que vem diminuindo, acho que com as eleições, com os pleitos, como os pleitos vão amadurecendo, acho que a consciência vai amadurecendo também, que é em relação aos materiais jogados na rua, na frente de sessões eleitorais, enfim, que também é um crime, mas que a gente ainda vê essa recorrência, né, de justamente para as pessoas chegarem muitas vezes indecisas em relação ao voto, ter um material à disposição, assim, é uma boca de urna velada, eu digo, né, alguém que deixou ali. Vai que, né? Vai que cola. Vai que. Teve um caso recente eu digo das últimas eleições, né? Muito famoso lá em Minas Gerais, né? Que foi aquele candidato que distribuiu na madrugada, jogou no chão vários folhetinhos, vários santinhos dele, né? Então, também é vedado. E é muito interessante como eleitores, é uma regra que vale para todos, né? Em tese, deveríamos todos estar a par daquilo que deve ou não ser feito. Mas a verdade é que não estamos, né? Teve recentemente uma situação com o Pablo Marçal, que ele, então, no Instagram dele, sugeriu que as pessoas comentassem, citassem ali 3 pessoas nos comentários para ganhar o boné dele, né? Esse brinde, essa forma também é vedada. Então, ele acabou aí pelo Tribunal de Justiça sendo ordenado a retirar o conteúdo da rede. Claro que os provedores de internet também ficam atuando muito nesse período, né? E muito atento, porque nós temos muitas decisões que são muito rápidas. Porque também se considera nesse julgamento o quanto de impacto. No caso do Pablo Marçal, ele tinha ali quase 13 milhões de seguidores. Então, isso tem que ser rápido para tentar conter o problema o mais rápido possível, né? E aí a gente entra numa seara que eu gosto muito desse ambiente digital, assim, porque até as plataformas são corresponsáveis pelo conteúdo que tá ali dentro, né? Não se lava mais a mão, se fala, não, esse post é da Gabriela, não é comigo, é com ela. Não, as plataformas estão sendo, né, puxadas para conversa pelo TSE para fazer a sua parte. Inclusive o Google, né, anunciou que nas eleições deste ano não fará anúncios políticos pela plataforma. Então, a gente vê, bom, alguma coisa a gente tem, mas teve um evento em São Paulo essa semana, agora na primeira quinzena de agosto, que eles falaram muito sobre a importância que eles vão dar para a eleição no Brasil, colocar nos destaques das buscas fontes verificadas, informações precisas. Então, o apoio do Google
na construção da democracia vai ser por meio de notícias verídicas e não colocando no topo, né, alguma coisa que tenha um SEO mais avançado, uma técnica de busca mais apurada para ter um ranqueamento melhor na plataforma, mas sim dando destaque para aquilo que é verdadeiro, que é verificado. Então, acaba sendo também uma forma de o leitor buscar uma informação correta e mais precisa também, né? É sensacional. E foi nos episódios desse mesmo programa que vocês citaram um termo que eu achei fantástico, que é o inocente digital, né? E quem em algum momento não ficou em dúvida se era golpe ou se era uma notícia verídica? Então, todo mundo está sujeito a ter dúvidas, né? Ainda mais agora com o avanço da inteligência artificial e essa modificação tão precisa de vídeos, falas, vozes. Então, está todo mundo sujeito a se enganar. Mas, claro, a gente vai ter aí uma força, né? E vai ser uma grande experimentação, acredito eu, porque nós nunca tivemos a inteligência artificial tão avançada, e isso tem um episódio específico, né? Mas é preocupante e, ao mesmo tempo, espero que nos saímos bem, né? Vamos ver o que nos aguarda, né? O pleito desse ano. Mas ainda em relação ao eleitor lá no dia da votação, ele pode então levar o quê na mão, assim, uma anotação de quem ele vai votar, para lembrar os números, né? Vereadores são 5 números, prefeitos e vice-prefeitos são 2 números que se digita na urna lá, né? Como que é a restrição dessa colinha, assim, o que pode levar tranquilo? Além do documento pessoal com foto, que nós falamos lá no início, então, a Justiça Eleitoral, ela inclusive, ela promove e estimula que as pessoas levem a colinha. Por que isso? Claro, são muitos números, é difícil decorar. E também porque as filas, às vezes, né, em determinados períodos do dia, determinados horários, ali perto do meio-dia, às vezes a fila se acumula. Então, se você dispõe da colinha, fica mais fácil de lembrar e fica mais fluida a votação. Então, não só é proibido, como a Justiça Eleitoral também estimula que tu faça, sim, a tua colinha. Não tem problema, coloca lá os teus números e leva para a urna junto contigo para votar. E sabe que eu já fui mesário, né, em algumas eleições, e é muito comum nas eleições gerais, né, que foram as de 2022, mas nas eleições que a gente vota para mais candidatos, né, as pessoas, no meio da votação, pararem o processo e dizerem, esqueci o número do meu senador, do meu governador. E aí vai lá no mural para olhar, que tem todos os candidatos lá listados, para buscar essa informação, porque não levou a colinha, que era tão simples, né, de levar essa colinha. E lembrando que ela não pode ser digital, não pode ser. Hoje, né, que a gente está acostumado tanto com o celular na mão, enfim, que essa colinha tem que ser analógica, né, papel na mão, enfim, para facilitar esse processo também. Tem, claro, porque senão o levar o celular acaba violando aquilo que a gente acabou de falar, né, de sigilo de voto e tal. Então, pode ser um santinho mesmo, inclusive pode, né, porque eles acabam fornecendo espaço ali, ou uma colinha, um papel simples, você leva e garante que vai lembrar rapidamente, né, dos números. E, Gabriela, falando sobre a integridade do voto, que mecanismos que a Justiça Eleitoral dispõe hoje, né, para garantir ao eleitor essa segurança de que o voto dele, o que ele digita lá, vai ser gravado na urna, que esse processo ele é seguro? Fala um pouquinho para nós sobre isso, assim. Bom, me parece assim, a partir da tua pergunta, e estando num contexto de tanta desconfiança em relação às urnas, penso que é interessante a gente comentar, pelo menos em parte, dos testes que acontecem em relação às urnas, né? Que isso é interessantíssimo, mas por várias razões a gente acaba não tomando conhecimento. Olha só, então, em primeiro lugar, né, já existem muitas dúvidas, mas até hoje a urna não foi corrompida. E foi muito bem colocado nos episódios anteriores. Até hoje ela não foi. Pode ser que venha a ser? Pode ser, porque a todo momento nós temos novas ferramentas, né? Mas até hoje não foi, não aconteceu. E olha que interessante. O Tribunal Superior Eleitoral, ele nos fornece inúmeras oportunidades de participar dessa auditoria das urnas. Então, por exemplo, no ano passado teve a TPS, que é o Teste Público de Segurança. Então, no final do ano, ali em novembro de 2023, acontece o TPS. Se abre o edital, então as pessoas se qualificam ali para sujeitar os seus planos de teste. Bom, eu humildemente, que sou advogada, pouco tenho conhecimento sobre computação, engenharia da computação, tecnologia da informação. Eu não tenho aptidão para traçar tecnicamente um plano de teste para testar essa urna eletrônica, né? Quero fraudar. Como é que eu faço isso? Eu não sei, mas tem gente que faz. E curiosamente nós tivemos um recorde ano passado de 85 pré-inscritos. Ou seja, são 85 inscrições de pessoas com
planos de teste se dispondo a tentar hackear, fraudar, corromper aquele sistema e comprovar que aquela urna não funciona. Ninguém conseguiu. Nós temos outro recorde também, para quem se interessa, né? Nós não tínhamos mulheres entre esses investigadores. Então, nós tivemos um recorde de pré-inscrição lá no teste, nesse teste público de segurança. Se qualificaram 33 investigadores, alguns trabalham em grupo, né? Nós temos, inclusive, testes promovidos por gaúchos dentro dessa pré-inscrição, que é muito interessante. E nós tivemos, então, 6 mulheres. Inclusive, uma delas tinha 2 testes aprovados. Foram feitos 35 planos de teste executados. Inclusive, durante a semana de teste, foram propostos outros, tá? Então, foi realmente bem aberto. Se quiser prorrogação de prazo para continuar testando, tentando corromper, é possível. Bom, então começamos pelo teste. O que acontece? Então, lá em novembro de 2023 aconteceu isso, os inscritos foram lá, os investigadores testaram. Em maio desse ano, acontece o teste de confirmação. Voltam todos esses investigadores para o Tribunal Superior Eleitoral, né, para confirmar as sugestões que eles deram e os aprimoramentos que foram feitos. Bom, eu recordo de um dos gaúchos que participou dizendo assim: nossos testes não funcionaram, frustrante, não conseguimos corromper, não conseguimos encontrar o furo dessa urna eletrônica. Tentamos, enfim, ele tinha uma ideia lá de colocar ela online em outra rede, fazer uma transmissão de dados, hackear, tentar desviar as informações. Não conseguimos. E ele dizia no final da entrevista, né? Esse sistema é realmente muito robusto e complexo. Então, ele acabou confirmando. Beleza, isso acontece antes, né? Depois, no dia da eleição, nós temos novos testes. O teste da autenticidade e da integridade. Se alguém não presenciou, né? Ou não trabalhou como mesário e tal, então tem toda a abertura da maleta, rompimento de lacre e tal. E o teste da integridade, que chega nesse ponto que o Marcelo sugeriu, que é justamente assim: como confirmar que o voto que foi depositado é o voto que no final da linha de comunicação é computado, né? Então, o que se faz? Em um ambiente controlado, se fazem testes em paralelo, né? São as urnas destinadas para isso, justamente em ambiente controlado, para confirmar que o que foi depositado é realmente o que foi entregue. Então, assim, embora a gente tenha muitas suposições, o Tribunal Superior Eleitoral abre esse espaço de participação. Nós temos pessoas e profissionais realmente muito competentes tentando encontrar a falha desse sistema, e até hoje a gente não tem nada técnico encontrado que signifique uma fraude, que significa que seja de alguma maneira corrompível. E sem falar dos testes, da prática que a gente vê em cada sessão eleitoral, né? Quando o mesário chega para abrir a urna antes do processo eleitoral começar, ele emite lá a zerésima para garantir que não tem nenhum voto já previamente registrado na gravação daquela urna. Depois, quando se digita o título de todos os eleitores estão cadastrados somente naquele espaço, na urna da sala vizinha, se tu for lá e colocar o teu título, não vai dar. Essa conta, depois o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza diversas formas de cruzamento desses dados, né? Se o total de eleitores, se somar todos os boletins de urna, que a urna emite no final da votação do município, vai ter que dar exatamente o número de votos que está lá no site do TSE que foi apurado. Então, existem fiscais, né, político-partidários que os partidos políticos indicam para justamente verificar se todos esses procedimentos estão sendo de fato cumpridos, para denunciar possíveis bocas de urna ou possíveis violações no processo. Então, ele é redondinho, né? Acho que é justamente isso. Fora que dezenas de entidades também participam, né, do ETS. Participam. Ali, porque diversas pessoas, entidades, OAB, enfim, diversos Agência Nacional de até de computação, exato. Então, ele é validado de diversas formas e nos dá essa garantia e segurança em relação ao voto. Eu gosto muito de 2 comentários que já foram tecidos aqui, eu acho que vale reiterar. Primeiro é o seguinte: dentro de uma mesma zona eleitoral, existem pessoas com interesses completamente diversos. Então, quando há interesses diversos, é muito difícil se fraudar também, né? Então, olha só, ele já está uma indicação muito clara de que se tivessem coisas acontecendo ali dentro, se emergeria, né? E um segundo comentário teu, que é muito interessante, que é o seguinte: a urna é corrompível. Não, a urna é uma ferramenta e existe um lançamento inúmero de dados ao mesmo tempo e tudo se encaixa muito perfeitamente. Então, para se corromper, teria que ser algo muito, muito bem estruturado.
E assim, para se computar voto, não é uma composição tecnológica tão complexa. Então, esses profissionais da engenharia da computação e da inteligência e tal, que participam, eles realmente entendem o sistema. E se fosse corrompível, isso já teria sido identificado, né? Então, mas ok, vocês têm um episódio inteiro sobre essa credibilidade com profissionais incríveis aqui. Então, de fato, a gente não tem nada que nos conduza a desconfiar de todo o processo eleitoral que nós temos hoje no país. Inclusive, quem quiser saber mais e se aprofundar nessa temática, que é a segurança em relação ao voto, o 4º episódio do Nosso Voto, Nossa Voz, que está no YouTube, no Spotify, na Amazon Music, ele está inteiramente falando sobre isso. A gente tem aqui o secretário de Tecnologia do TRE do Rio Grande do Sul, professoras de Ciência da Computação, que falam sobre esse processo em relação à segurança do voto, que nos dá a garantia de que um outro ponto que trouxeram também nesse episódio foi que se houvesse um interesse, de alguma parte em fraudar esses votos, nós não teríamos uma alternância tão grande de poder no nosso país, na nossa cidade, enfim. Então, a alternância de poder nos garante de que o processo ele é seguro e não fraudulento, né? Eu realmente, quando a gente observa num tom mais técnico, de novo, é muito fácil sugerir, né? Supor, colocar notícia na rede, gerar burburinho, mas assim, o Tribunal Superior Eleitoral tá ali, oportunizando. Qualquer brasileiro acima de 18 anos pode apresentar um plano incrível de teste e passar lá testando. Então, assim, vamos testar, né? Se é isso, exatamente, tá disponível. E, Gabriela, vendo, alguma irregularidade, como, seja ela digital, na internet, alguma coisa, que não pode, ou até mesmo presencialmente, como que o eleitor pode denunciar essa irregularidade pelo Tribunal Regional Eleitoral? Bom, vamos de dica número 1, e tu certamente já vivenciou alguns episódios aí de denúncia pessoalmente também, né? O Pardal é um aplicativo, então já disponível para todo mundo, e o Pardal tem feito um grande auxílio aí nas eleições, né? Claro que depois tudo aquilo que é registrado no Pardal vai para o Ministério Público Eleitoral, né? Então não é julgado lá dentro do aplicativo, ele é realmente um meio de facilitação. Mas o que acontece? O que a gente viu? Nas eleições de 2022, que era presidencial, teve ali em torno de 30 mil denúncias. Veja como o Pardal já está em uso. Mas em 2020, que era o mesmo sistema que nós teremos agora, passaram de 100 mil as denúncias, o número de denúncias feitas através do Pardal. Então, o Pardal já é um aplicativo estabilizado, né? Vamos usar aquilo tudo. Bom, e lá também ele é muito intuitivo, né, Marcelo? Então é muito fácil de usar, eu acredito que as pessoas se adaptem facilmente, ele é gratuito, você baixa o aplicativo, faz a sua denúncia. E eu acho que tu também já presenciou algumas pessoalmente, né? É isso. Na verdade, deixa eu só fazer um adendo aqui. Parênteses. Quem tiver interesse em fazer o download do Pardal e ver se ele está disponível, vai ter um QR Code aqui na tela que a gente vai colocar tanto para quem tem um celular Android ou iOS, para poder fazer o download do aplicativo e ver como ele funciona, porque ele é realmente assim, 3 cliques, uma foto, tá feita a denúncia encaminhada para quem precisa, e por ali você acompanha as denúncias que você já fez, enfim, ele é bem completo. E presencialmente, as forças de segurança que dão esse amparo, né, em relação à segurança do processo, porque, claro, eu acredito que no momento da campanha é muito difícil que a gente tenha o acionamento das forças de segurança, porque numa campanha de vereador, por exemplo, a gente tem lá em Caxias 300, 400, 500 candidatos, então tem espaço para que todo mundo faça a sua campanha, mas no dia da eleição, nossa principal garantia de segurança em relação ao processo. No Rio Grande do Sul é a Brigada Militar, nos outros estados a Polícia Militar, né? Mas o 190 acaba sendo nossa principal fonte para denúncia, para encaminhamento dessa irregularidade, que vão lá no front, seja para fazer uma apreensão ou dar segurança para aplicação de uma multa, o encaminhamento de uma denúncia mais séria também, né? Exato. E olha só, o Pardal é importante reiterar que o Pardal você pode fazer a denúncia anônima, né? Então, às vezes a pessoa vai se sentir mais à vontade também no recolher da sua casa, fazer isso via aplicativo, porque também vai se sentir se expondo menos, né? Embora você tenha ali uma foto para anexar, um documento para expor, enfim. Também, nas zonas eleitorais, sempre que nós trabalhamos, nós temos muitas pessoas ali dispostas a ajudar, né? Então, nada impede também de, na grande dúvida, você não sabe o que fazer, você pode pedir ajuda, sempre tem alguém ali prestes a ajudar, né? Nós somos preparados para isso e estamos lá servindo a comunidade nesse momento. É isso aí. E
Em relação a isso, né, no dia da eleição também, as forças de segurança fazem um grande movimento para garantir, né, esse aumento efetivo, porque se tem uma demanda projetada de ocorrências fora do normal. Porque como a gente tem eleições a cada 2 anos, são ocorrências que também fogem um pouco da rotina, né, das forças de segurança. Como que é essa ligação da justiça eleitoral com as forças de segurança? Como que tu vê esse caminho, assim? Bom, é essencial. Veja só por quê. Eles não só têm que garantir que o dia seja fluido, né, mas que o cômputo das eleições também seja adequado. A justiça eleitoral vai estar mais vinculada ao procedimento e as Forças Armadas, inclusive, acabam ajudando, vai ser o caso lá de logístico. Às vezes a gente tem aquele local que é difícil chegar com equipamento, que é difícil. As Forças Armadas, inclusive, viabilizam essa estratégia logística, tá? Mas falando em Forças Armadas, eu também acabo me recordando que nós temos ali um número, mesmo que pequeno, de pessoas que têm porte de arma em Caxias do Sul, né? E pouco se fala em relação a isso. Então, fiquem atentos porque há uma restrição em relação ao porte de arma, né, nos dias de eleição. Você não pode portar arma. Então, fiquem atentos. São poucas as pessoas que têm porte de arma oficial na cidade de Caxias do Sul, mas vale ficar atento às recomendações aí para não portar arma nesse dia. Você pode ser preso por porte ilegal, mesmo tendo porte legal de arma, tá? Então, é importante a gente ressaltar isso. Em relação aos crimes digitais, doutora Gabriela, como que a gente vem, né, falaste há pouco, numa crescente do uso de inteligência artificial, disseminação de fake news. A gente falou muito sobre isso nos episódios anteriores, mas também são passíveis de denúncia e de investigação que a pessoa, não o candidato, a pessoa que faz, né, propaga o ato também é responsável por isso. É responsável, ela pode responder um processo crime, ela vai responder no aspecto civil também e vai ser investigado. Claro, isso vai tudo depender de provas, vai ter também ali o critério da razoabilidade, o quanto de pessoas atingiu, mas assim, nós temos que ficar muito atentos, porque a gente às vezes subestima o problema, né? Então é como eu falei antes, uma publicação que parece inofensiva pode ser muito problemática, você pode responder um processo crime. E agora, com o uso de celulares, claro, a gente vai deixar ali o celular para ir até a urna, mas a verdade é que nós estamos sendo observados o tempo inteiro, né? Então é muito fácil cometer um crime ou um print. Acho que na comunicação muito se fala isso, né? Você tira a informação, mas printou, eternizou. Ele é eterno, né? Exatamente. Então se você faz uma publicação, ou usa um meio digital, ou envia uma mensagem para alguém que é inadequada, basta uma captura de tela ali para eternizar o problema e fazer prova de que você tentou corromper ou agiu de forma inadequada, tá? A gente fala muito sobre isso, né? Porque com esse advento que a gente tem do boom dos grupos, de que todo mundo é fonte, todo mundo com o celular na mão virou um veículo, né? Então a gente tem um pouco essa quebra do que é verdade, do que não é, ou aquilo que tu falaste antes. Bom, eu confio tanto na Gabriela, ela nem me mandou algo que é falso, acho que é verdade, eu vou encaminhar. Então, se a Gabi me mandou, acho que é verdade, eu vou encaminhar. Então, acho que vai muito do nosso... Até a Associação Rio Grandense de Imprensa tem um movimento que está tomando conta por aí, que é da dúvida, né? Sempre duvide. Não importa de quem que é, duvide. Seja crítico, né? Você tem o direito de duvidar, né? Então, acho que é bem isso. Acho que a nossa curiosidade faz com que a gente seja mais participativo no processo de construção de uma democracia mais sólida também, eu acho, né? Isso é de cada um. Vamos fazer a nossa parte, assim, eu acho, né? E é um papo de gente grande, essa coisa de não falar de política já tá bem ultrapassada, e agora a gente tá num novo nível de discussão, né? Que é, bom, você não tem que só debater política, porque a sua vida em sociedade é política, mas você tem que ter a competência para duvidar das informações que você recebe ou analisá-las de uma maneira crítica, né? Que fica melhor colocado, mas entender qual é a sua decisão e buscar o conhecimento, conhecer os candidatos e tal. Então, assim, mudamos o debate. Antes era, não me importo muito por política. Não, agora você inevitavelmente tem que se importar. Mas a questão é que tipo de informação você consome e o que você ratifica. Você pode receber todo tipo de informação. Você não precisa ratificar todas. Então, seja muito crítico em relação àquilo que se recebe, né? Principalmente quando a gente tem áudio modificado por inteligência artificial e todas essas outras situações que a gente está vivendo em virtude da tecnologia. E dá pra gente ressaltar também, né, que chegando, né, bom, tá chegando o pleito, quero informações do meu candidato ou dos candidatos a prefeito e vice-prefeito, dos possíveis vereadores da minha cidade. No site do TSE tem lá planos de governo, as redes oficiais de cada candidato, onde tu pode acessar o Instagram, o Facebook, o TikTok, né, de um candidato a vereador e ver quais são as bandeiras dessa pessoa, o que ela quer fazer pela tua cidade. Então,
ao ponto que a gente pode não ratificar o que não é verdade, a gente pode ir sim atrás do canal que é oficial, né? Bom, a pessoa falou que vai fazer isso, mas se ela falou mesmo, vamos lá ver no plano de governo. Será que isso aí tá aqui mesmo que ela vai fazer? Isso é muito legal falar, porque tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto os que derivam dele tem muita informação de forma muito clara, tem artigos compilados, informando realmente tudo aquilo que a gente falou hoje, né? Quais são os documentos, o que pode, o que não pode, tá tudo ali muito bem sintetizado, né? Com uma rápida procura no Google, você já encontra essas informações. Então, na dúvida, recorre ao site oficial, porque realmente ele tá muito bem equipado, muito bem alimentado. Para fechar, Gabriela, o que o eleitor não pode esquecer, assim? O que é importante de ressaltar nesse momento chegando? Estamos a algumas semanas do pleito ou de um possível segundo turno em muitas cidades pelo país. O que é importantíssimo que não pode ficar fora da cabeça do eleitor? Bom, a gente tem que retomar então. Primeiro, ser muito crítico em relação ao conteúdo que se recebe, principalmente diante dessa vulnerabilidade que a gente fica como um inocente digital. Segundo, prepara a tua colinha para ser mais rápido, evitar fila, não esquecer do número. E um documento com foto vale. Até a CNH vencida vale, mas um documento com foto. É a chave, vai lá, vota, faz teu papel e vamos avante. É isso aí. Gabriela, obrigado por ter participado com a gente desse último episódio tão especial, esse novo formato do Nosso Voto, Nossa Voz, que trouxe pra mesa, pro podcast, pra gente discutir e conversar sobre isso, né? Tirar o estigma da política. Não, política tem que falar sim, e vamos falar. Não foi um programa, foram 5. Vocês podem acompanhar aqui na programação. Então, Gabriela, obrigado por ter vindo até aqui. Parabéns pela iniciativa e eu desejo uma ótima eleição para todos nós. Encerrando o Caxias Conversa especial, Nosso Voto, Nossa Voz, edição 2024. Uma forma de aproximar o legislativo dos debates que acontecem na comunidade. E eu queria agradecer também a equipe que esteve conosco, da comunicação da TV Câmara, os convidados que passaram por essa bancada e trouxeram suas colaborações para a construção de uma cidade melhor e para esse debate também, as intérpretes de Libras que estão aqui no cantinho da tela e que fazem com que esse conteúdo seja também acessível a mais pessoas. Obrigado especialmente à sua companhia ao longo dessa jornada de troca, de conhecimento, de ideias, de fortalecimento da democracia. Tudo isso que nós ouvimos aqui ao longo desses 5 episódios deve ser levado em conta no dia 6 de outubro, quando você fará o seu papel e escolherá quem terá nas mãos aí o futuro da nossa cidade. Obrigado e a gente se vê numa próxima edição do Nosso Voto, Nossa Voz. Até lá!